da emissora católica de Angola. Temos mais um ouvinte em linha. Muito bom dia. Muito bom dia. O meu nome é Carlos Lopes, estou ligado do Porto, Portugal. Permita-me cumprimentá-lo assim, distintos convidados, em especial o almirante Mendes Carvalho, presidente do grupo parlamentar da Casa CE, e o meu caro amigo, Dr. Horácio Silva. A reconciliação nacional é um processo. Sabe-se quando começa, está a caminhar, mas ainda não tem um fim em Angola. E todos devemos contribuir, sociedade civil, partidos da oposição, igrejas, ONGs, todos aqueles que pretendem essencialmente uma paz social. E aquilo que precisamos em Angola, para que hajam eleições livres, justas, transparentes e credíveis, é que os angolanos votem em paz e consigam eleger os seus representantes, efetivamente, num processo com lisura, como referiu o Sr. Excelência, o Sr. Presidente da República, e vinculou-se a eles, a este processo, e que tudo isto que fala-se ou falou-se durante o programa, efetivamente, eleve a consciência do cidadão. Por isso, os processos eleitorais que nós tivemos anteriormente e que os partidos da oposição, e muito bem, relevaram todos os incidentes que consideram e atingiram a fraude eleitoral, permite que nós encaremos o processo eleitoral de 2017, que já tem um grande problema. Eu que vivo na diáspora, e já foi referido, os angolanos que estão fora do país têm todo o direito, a nível constitucional, de votarem. E se efetivamente se pensa em criar comissões multissetoriais que podem visitar, por exemplo, Portugal, a embaixada e os consulados, Portugal tem consulado em Lisboa, Porto e Faro, daqui a 2 ou 3 meses, e que vão proceder e acompanhar registros de cédulas de nascimento de maneira a proporcionar a cidadania, também poderão efetivamente, ou poderiam efetivamente, criar condições de registro eleitoral. Ora, isto só não acontece porque o Executivo angolano, o titular do Poder do Executivo angolano, Sua Excelência o Presidente da República, não quer. Não há vontade política para que os angolanos no exterior votem. E isto já é um incidente que provoca que, efetivamente, haja exclusão de eleitores neste processo eleitoral. O Dr. Horácio Silva tem uma experiência da Comissão Nacional Eleitoral e sabe perfeitamente as irregularidades que houve no passado e quase que se vislumbra aquilo que pode vir a acontecer. A intolerância política é efetivamente um mal que tem que ser discutido, tem que ser permanentemente solucionado, porque nós temos uma democracia e temos um processo de reconciliação e temos intolerância em duas velocidades. O que se passa na província de Luanda e na capital não se passa no interior. E não é com discursos que evoque, efetivamente, uma situação. Vocês sabem o que é que fizeram naquele quimbo, naquela comuna, e agora têm as consequências, não podem pôr lá a vossa bandeira. Não é com esse tipo de discurso a relembrar o passado e aquilo que aconteceu na guerra. Gostaria que terminasse já, por causa do tempo. Para finalizar, relembrar que a maior parte dos eleitores neste processo, nas eleições gerais, que infelizmente nós não sabemos quando é que vai haver as autárquicas, que foi uma omissão do Presidente da República na sua mensagem do Estado da Nação, a maior parte dos eleitores são jovens. E jovens que efetivamente têm uma idade que não conheceram a guerra. Desejo um bom dia e muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Carlos Lopes, pela sua participação, uma ligação a partir do Porto, Portugal, e ficou também aqui o registro de várias observações. Agora sim, vamos ter a última participação. Pronto, obrigado novamente, e acho que o sentido da minha intervenção estava focalizado de que forma em períodos eleitorais podemos associar e promover a tolerância e a reconciliação. A experiência mostra que a reconciliação deve pressupor a inclusão de
todos os atores do processo eleitoral. Há que haver mecanismos, e por isso é que as leis eleitorais incluem o princípio da transparência, com a fiscalização, com a observação, e para chamar a sociedade civil, as igrejas, os partidos políticos, todos para participarem no processo eleitoral. E depois também é preciso que haja um ambiente em que, do ponto de vista legal, as leis estejam claras para responder aos casos de violência no período eleitoral. E quando digo as leis devem ser claras, isso significa dizer que há que haver processos, há que haver condenação, há que desincentivar qualquer cidadão que use neste período recursos de violência para se manifestar enquanto membro de partido. Está também a olhar para o papel dos principais atores políticos na manutenção da tolerância. Estou focalizado nesta questão, porque aqui devem intervir os partidos políticos, os líderes, principalmente, não só na linguagem. Os líderes têm dois aspectos fundamentais. Um é a linguagem, que sabe que em campanha eleitoral os líderes estão sempre a lançar mensagens, e estas mensagens podem ser inflamatórias, podem ser de acusação ou que incitam os seus simpatizantes para a violência. Ora, tem este papel de que devem conter, e aqui é uma responsabilidade muito pessoal dos líderes. A outra questão é dos simpatizantes, dos membros e dos cidadãos comuns. Claro que os cidadãos são oportunistas. Eles sabem que, por qualquer vantagem que queira obter dentro do partido, sabe que se conduzir uma ação que vandalize um outro partido, entre aspas, pode ser bem visto como um grande defensor do seu partido e ter benefício com isso. As leis devem ser claras. Se violou interesses do outro partido, há que haver processo, há que haver julgamento, há que haver condenação, e isso desestimular. E o outro aspecto é que o processo tem que oferecer a participação da sociedade civil para fazer observação, para emitir a sua opinião, para fazer educação cívica do cidadão a participar de forma cívica no processo. E há que haver também outro grande obstáculo da nossa realidade. Há uma grande cultura partidária. E isto não é só do MPLA, é da UNITA, é da Casa C, é da Federal. Os membros julgam-se que são mais... se tu pergunta, tu és cidadão ou és... eles acham... Há um excesso da cultura partidária que cria um grande obstáculo à cidadania. Há um ouvinte que disse muito bem, é preciso lembrar aos partidos políticos que vós representam os vossos membros. É aqui que gosto de trazer este apelo. São membros, não são militantes, porque militantes é mesmo militar. São membros. E então, E a reconciliação pressupõe o país, o cidadão todo. Muito bem. Pode já avançar com as suas conclusões? Daqui a pouco vamos ter a sua reação e também a conclusão. É só para um ponto, para um esclarecimento. Eu acho que a cultura partidária, a cultura de partido, não é um elemento negativo. Aquilo que é negativo é a partidarização da sociedade. Isto é que é negativo. E isto é que tem peso, tanto na reconciliação como na democratização da sociedade. Por quê? Porque faz com que o cartão partidário habilite as pessoas a terem determinados direitos. Hoje, só se é grande empresário com um determinado cartão partidário. Hoje, só se tem acesso ao emprego, sobretudo na função pública, quando se tem um cartão partidário do MPLA. Em Luanda, aqui em Luanda, no município de Viana, só se é diretor de uma escola com cartão do MPLA.
Muito bem. Portanto, a partidarização excessiva da sociedade é que faz mal à nossa democratização. Muito bem. É que faz mal à reconciliação nacional. Muito bem. Vamos ouvir a sua conclusão e depois vamos ter a resposta do MPLA e também a conclusão neste debate. Bem, a minha conclusão é de que é fundamental, o pressuposto da estabilidade democrática é que as eleições ocorram num ambiente de tolerância, num ambiente de aceitação mútua entre todos os candidatos e num ambiente de participação efetiva do cidadão. Ora, e como estamos num ambiente pré-eleitoral em que temos tarefas muito concretas sobre as eleições no que se refere à educação cívica e do debate do pacote do quadro eleitoral, é fundamental que nesta fase o Executivo, através do MAT, faça todo o esforço e mais algum para incluir os diferentes atores no processo. E aqui me refiro à sociedade civil, que deve fazer a observação, os partidos políticos, que devem fazer a fiscalização, e deva procurar no máximo responder e demandar todas as questões que se levantam. E o outro apelo é para a Assembleia Nacional, os deputados. É fundamental que no debate do pacote legislativo eleitoral incluam a participação do cidadão, porquanto estão a falar de um direito fundamental do cidadão, que é o direito de eleger os seus representantes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Luís Jimbo. Vamos, por enquanto, ouvir as conclusões da representante da FNLA e vou reservar o MPLA para que seja o último, em função também de alguns aspectos levantados. A senhora Maria da Conceição Boaventura, tenha bondade. Muito obrigada. Nós, a FNLA, estamos com muitas expectativas e esperamos que esse pleito eleitoral que se aproxima seja bastante competitivo. Nós, a FNLA, temos um discurso reconciliador. Estamos a preparar as eleições com espírito de missão. Estamos engajados todos para que o pleito eleitoral ocorra com maior transparência e lisura possível. Porque se houver efetivamente a reconciliação nacional e acabarem com certas políticas que excluem uma parte da população, por exemplo, nós notamos no nosso país que impera uma política seletiva. As políticas, por exemplo, de combate à pobreza, dão primazia aos cidadãos que estão vinculados ao partido que governa o país. Então, devemos acabar com isso, devemos dar oportunidade a todos mediante a sua capacitação ou a sua formação. O que notamos em certas instituições é que a promoção dos funcionários não é pela competência ou capacidade, é pela militância. Como já disse atrás, que os programas de combate à pobreza, eu conheço alguém que foi se inscrever aí nesses cursos do BUE para obter um crédito para iniciar um negócio, foi obrigada a adquirir um cartão da OMA e a uma outra que não adquiriu diz que não conseguiu o crédito para começar o negócio, fez o curso realmente, mas não foi contemplada por causa dessa política seletiva. Muito bem. Sr. André Mendes de Carvalho, olhando para alguns aspectos que foram aqui levantados e posteriormente a sua conclusão. O tempo correu. Bom, eu devo dizer que de facto há sim atos condenáveis na atuação da parte de quem governa e são questões que devem ser superadas. Por exemplo, a comunicação social pública tem de mudar a sua postura, necessariamente. Está evidente que a maneira como atua não vem a favor da reconciliação, não vem a favor da tolerância. Também seria bom que a própria Polícia Nacional fosse mais republicana, porque algumas vezes o seu desempenho está aquém daquele que seria o desejável.
não obstante desempenhar um papel importantíssimo. Isso é só dizer, vamos, por exemplo, dizer que amanhã a polícia toda não sai à rua, fica nos quartéis. Nós iríamos ver, de facto, o pandemónio que se iria criar. Mas, dito isto, temos que assinalar que ela deve ser mais republicana e atuar mais em conformidade com aquilo que é a sua responsabilidade. O problema das manifestações não pode continuar a ser só para o MPLA. É um exercício de um direito consagrado na nossa Constituição. Por isso mesmo, tem que ser observado. E quem diz isso, diz toda uma série de outras situações negativas que de facto assolam a nossa sociedade. Nós estamos aqui para apelar ao registro, estamos aqui para apelar ao voto, mas também estamos aqui para apelar à vigilância, porque nada disso poderá correr bem se não houver respeito pela Constituição, se não houver respeito pela lei. E muitas das vezes desrespeita-se quer uma, quer outra. Vamos dar o benefício da dúvida, tendo em conta o discurso pronunciado por Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. O repto está lançado. Nós estamos aqui para ajudar a criar um clima ou um ambiente que seja o mais adequado para a realização exitosa das eleições gerais ou ditas gerais, mas tudo isso só com, já foi aqui dito, com verdade e com justiça. Fora da verdade e fora da justiça é difícil podermos ter resultados positivos. Muito bem. Também é preciso pôr-se um fim a esta questão da guerra. Porque se houve as tais amnistias, se houve essa conciliação, não podemos a cada passo estar a voltar aos problemas da guerra. Temos de uma vez por todas a enterrar, portanto, este pacote. Porque para além da guerra houveram outras atrocidades, é o 27 de maio, etc. Se formos a levantar essas situações todas, então, naturalmente que nunca teremos o ambiente necessário para vivermos em paz. Já para terminar? Para vivermos reconciliados, e a tolerância contribui para este desiderato. Muito bem. Portanto, muito o obrigado. meu apelo é mesmo que haja confiança, que nos engajemos no trabalho. O repto está lançado e esperamos da parte do Sr. Presidente da República a exigência necessária para que as suas palavras sejam materializadas na prática. Muito obrigado. Para terminar com a intervenção do senhor do PRS, sim, vai falar, vai chegar a sua vez. O senhor Manuel, algumas considerações e a sua conclusão. Muito obrigado. Aqui já foi avançado quase... Não precisa ser repetitivo. Diga. Não precisa ser repetitivo. Mas alguma coisa necessariamente tem que ser dito. Dizer que as lideranças do nosso país têm muita responsabilidade. Vou dar alguns exemplos em que até hoje esses exemplos continuam impunes. Acompanhamos uma gravação, uma intervenção de um certo governador nas vestes de primeiro secretário do MPLA, numa reunião, quando dizia: nós vamos dar porrada a essa gentada por aí fora. É um membro do Biro Político do MPLA. Não se tomou nenhuma medida. Quando essa pessoa exerce uma função que não podia lhe dar o direito de dizer aquilo publicamente, como governador. Em Malange ouvimos um caso idêntico. Mas quem lidera esse partido deixou passar isso. É por aí que assistimos cenas caricatas, mães que matam filhos, os pais que escorraçam os filhos das casas por fator de não comungarem os mesmos ideais do pai, etc, etc. É para dizer que a reconciliação nacional tem de vir dentro de uns ou de nós. Ela não deve ser vista como resultado de subjugação de uns face aos outros. A reconciliação nacional tem a vir de reconhecimento por todos da inevitabilidade de vivermos juntos, como angolanos, em harmonia na coexistência pacífica e unidos. Só assim podemos ter uma reconciliação nacional efetiva. É completamente impossível falarmos da reconciliação nacional
ou da sua implementação efetiva se em cada frase que proferimos trouxermos as mágoas da guerra. Psicologicamente estamos a transmitir aos nossos filhos e aos nossos netos que não é possível nos reconciliarmos. Não é correto isso. Se a nossa decisão foi de deixar a guerra para trás e trazermos uma paz ligada à reconciliação nacional, então a guerra não deve ser debate. Muito bem. Muito obrigado. Sim, sim. Para terminar? Devo dizer que o tema da reconciliação nacional e tolerância é ainda sensível em Angola, que precisa de ser debatido com franqueza e para se encontrarmos vias mais adequadas para a sua implementação, por forma que se possa garantir uma tolerância política e uma reconciliação nacional efetiva, fora da qual vamos continuar em acusações mútuas, sem conseguirmos construir uma sociedade sã, onde a convivência harmoniosa seja imperativa. Muito obrigado. Senhor Horácio, agora sim, a sua vez. Sim, para terminar, eu queria dizer que a reconciliação entre os angolanos é possível, desde que haja vontade política para fazê-lo. E para as próximas eleições, nós precisamos de paz, de tranquilidade. Para tal, é fundamental que se criem mecanismos para gerir os conflitos que no contexto eleitoral possam surgir, porque as eleições são um processo conflituoso de luta pelo poder. E é preciso prevenirmos a ocorrência desses conflitos para que, de forma tranquila, possamos avançar para as eleições. Mas umas eleições tranquilas, eleições democráticas, eleições pacíficas, eleições justas em Angola, só as podemos realizar se as lideranças políticas dialogarem. É preciso entender que as lideranças políticas, os líderes partidários em Angola não dialogam. Eles só se encontram no Conselho da República. E quantas vezes é que esse fórum se reúne por ano? O Presidente da República não dialoga com os líderes partidários. Não existe esse diálogo. A esse nível é preciso que eles se encontrem mais vezes. E a partir do topo se irradie para a base o exemplo de concórdia, o exemplo de diálogo. Porque é na base onde está o problema. No município, na comuna. E em algumas capitais provinciais também está o problema. Também nós só podemos ter eleições justas com uma Comissão Nacional Eleitoral independente, livre da interferência de outros poderes. Só teremos eleições democráticas com base em procedimentos transparentes, regidos por regras aceitas por todos. A nossa Assembleia Nacional aprovou praticamente um plano de tarefas. E este plano de tarefas essenciais para a realização das eleições foi posto na gaveta. É preciso que esse plano saia da gaveta para que ajude a estabelecer regras aceitas por todos para a condução das futuras eleições. A terminar? A revisão da Lei 36/11 de 21 de dezembro impõe-se. E impõe-se com base num relativo consenso.
senão nós não podemos falar em eleições tranquilas. É preciso que, para avançar para as eleições, haja um código eleitoral aceito por todos os concorrentes. É preciso que se ponha a mão aos mídias estatais. O acesso à televisão pública, o acesso à rádio pública tem que ser aberto a todos os partidos. Muito obrigado. Não se pode falar em democracia num país em que a juventude de um partido tem mais tempo de antena do que todos os outros partidos da oposição. Muito obrigado, Sr. Horácio. Muito obrigado. Estamos mesmo a terminar e já estamos acima do tempo. Sr. Miguel de Carvalho Adigimbe. Eu gostaria também de terminar, primeiro, fazendo um apelo à participação de toda a população, do cidadão, para o registro eleitoral, bem como a atualização do registro, porque esta é uma grande componente para a reconciliação dos angolanos. A participação massiva nas eleições, que vai permitir a alternância do poder, está na mão do cidadão, está na mão da população. E eles têm que ir. Quem não tiver cartão eleitoral não poderá votar. E aqui eu gostaria de elucidar um bocado os nossos ouvintes. Quando se fala do plano de tarefas essenciais, esse plano de tarefas essenciais que veio na resolução 14/15 de 17 de junho, estabelecia o seguinte: a linha A, massificação do registro civil e atribuição do bilhete de identidade de cidadãos maiores até finais de março de 2016. A linha B, preparação das condições para o reinício da atualização do registro eleitoral, previa para julho de 2015. A linha C, realização da atualização do registro eleitoral até março de 2017. Então não se pode dizer que as tarefas não foram cumpridas. É evidente que houve um atraso de algumas tarefas. Agora vamos ainda voltar. O que é que diz a Constituição? Do seu artigo 107 da Constituição, tem 2 pontos. Tem um ponto 1 e um ponto 2. O ponto 1 fala do processo eleitoral. O processo eleitoral não é atribuído apenas à CNE. O processo eleitoral tem 3 elementos fundamentais. São 3 elementos fundamentais que intervêm no processo eleitoral. O Presidente da República, que convoca as eleições. Temos o Tribunal Constitucional, que vai validar os partidos políticos que vão concorrer às eleições. E tens, depois do Tribunal, tens os órgãos administrativos. E nos órgãos administrativos remete no ponto 2 para o registro oficioso. O registro oficioso é o quê? É que vai permitir que se identifique o cidadão, onde é que ele mora, quem é e onde é que ele mora. Essa é uma tarefa que está cometida aos órgãos administrativos. É aqui que entra o MAT, justamente para a atualização. O MAT é que tem o papel, e o Ministério da Justiça, para a identificação dos cidadãos, quem é e onde é que ele está. A Comissão Nacional Eleitoral é que, depois de receber a identificação dos cidadãos, então aí é que tem a organização dos cadernos de registro, as urnas, a contagem e a divulgação dos resultados. Quer dizer, a Comissão Nacional Eleitoral, em momento nenhum, lhe foi atribuir um monopólio total de todo o processo eleitoral. Daí que é necessário que a nossa população esteja tranquila, que o processo está a correr na máxima lisura possível, na máxima. E daí que é necessário que se aflua para os postos de registro, para permitir que nós possamos, na altura das eleições, exercer o nosso direito, aquele direito que a Constituição nos dá. O direito que nós damos aos partidos para poderem estar aí para nos governar. Muito bem. Já para terminar? Para terminar, gostaria de dizer que foi feliz o debate, foi feliz o facto de termos sido convidados, e gostaríamos de dizer que, repito, que o processo de reconciliação e a tolerância é um processo permanente
permanente. Não tem princípio, mas não tem fim. As sociedades têm sempre que reconciliar-se. Temos estado a assistir nos outros países, mesmo já países desenvolvidos, a luta política é constante. A luta política é constante. Aqui também é a mesma coisa. Hoje está o MPLA no poder, amanhã pode estar outra força política. Então, mas a discussão vai continuar. Agora, não se pode pensar, porque hoje o MPLA está no poder, não é tolerante, não é reconciliável. Quando tiver já um outro partido no poder, não, esse partido já é reconciliável, esse partido já é tolerante. Muito bem. Não, devemos ver todos no mesmo pé de igualdade. Felizmente, o povo, neste momento, atribuiu a responsabilidade do MPLA e o MPLA continua a desenvolver esse papel com lisura e a maior transparência possível. Muito obrigado, Sr. Miguel de Carvalho Adiginde. Peço desculpas, já não temos muito tempo. Não, já estamos acima da hora. É muito rápido. 1 minuto. E tudo isto porque, pronto, não foram conclusões, levantou-se um problema novo aqui. O problema está em que nós, se olharmos para o artigo 140 da Lei 36/11, que é sobre as eleições gerais, diz que, no 140, portanto, natureza, a Comissão Nacional Eleitoral é uma entidade administrativa não integrada na administração direta e indireta do Estado. Portanto, o órgão administrativo que tem a ver com as eleições não é administração, sim. Portanto, a Comissão Nacional Eleitoral goza de independência orgânica e funcional. A Comissão Nacional Eleitoral é uma entidade orçamental própria, dotada de autonomia administrativa, financeira, patrimonial nos termos. E depois, diz-se também que a Comissão Nacional Eleitoral, isso 139, nos termos do artigo 107 da Constituição da República de Angola, é o órgão independente que organiza, executa, coordena e conduz os processos eleitorais. Terminou. Portanto, não é qualquer outra administração, é essa administração independente. Muito bem. Por um lado. Agora, o MAT é um órgão que auxilia o titular do Poder Executivo, cuja função, tal como foi dito aqui, é convocar as eleições. Muito obrigado. Muito bem. Então aqui este debate, um debate que certamente não termina por aqui. Vamos agradecer aos nossos convidados. Tivemos representantes do PRS, Casa CE, MPLA, FNLA, UNITA e também um especialista em resolução de conflitos. O debate informativo fica por aqui, no dia em que estivemos a falar sobre Angola, caminho das eleições gerais, em que níveis de reconciliação e tolerância nos encontramos. A assistência técnica de Fanda de Carvalho, a supervisão do padre Artur Savita, na condução esteve o Isidro Chitecolo. Até a próxima.